É um prazer estar neste debate. Eu inicio a minha fala, ressaltando que a educação brasileira ela tem sofrido retrocessos, tanto na educação básica como na educação superior e nas modalidades apresentadas como o EJA. As mudanças elas têm ocorrido, e se consolidada, estarão comprometendo o futuro da nação brasileira. As chamadas reformas, elas vêm para solapar o Estado democrático e as possibilidades das classes trabalhadoras populares adquirirem conhecimentos construídos pela humanidade. A dualidade da educação brasileira se aprofunda cada vez mais. O limite entre o público e o privado se rompe, já que o privado adentra no espaço público, como as pesquisas têm mostrado. Mas por que isso acontece? Para responder esta indagação, nós temos que contextualizar a discussão. É fundamental entender que estamos vivendo em uma sociedade capitalista, cujo principal objetivo é o lucro. Tudo se torna mercadoria, havendo o que o Marx aponta como fetiche da mercadoria. A mercadoria perde a sua relação com o trabalho e ganha vida própria. Assim, todas as relações sociais que se estabelecem na sociedade acabam por se tornar mercadológicas. Então, eu acho que isso tem que ser ventilado, isso tem que ser propagandeado, porque estão utilizando um discurso que vai lá atingir a população que não entende essas questões. É preciso desmistificar o próprio discurso apresentado pelo governo Bolsonaro. Como o capital está sempre em crise, devido aos processos relacionais que ocorrem na sociedade, com o avanço da tecnologia que adentra no mundo do trabalho, há concretamente um aumento da produtividade. Porém, este aumento é acompanhado de um grande desemprego, o que compromete todo o circuito de capital, que compromete a vida da sociedade. A produção aumenta, sim, porém o consumo diminui. O lucro aumenta, sim, porém a pobreza aumenta. Com isso, a distribuição das mercadorias também ficam comprometidas, diminuindo também o transporte. Tudo isso vem comprometer a própria produção. E todas as relações sociais que se estabelecem na sociedade. É uma crise estrutural de superprodução. Não falta comida, falta distribuição da renda para que todos possam se alimentar. Nesse sentido, para sair da crise, o capital vai adentrar nos outros espaços, como educação, como a saúde, como a previdência, como serviços sociais em geral. E é nesses sentidos que as reformas vão se configurar, dentre elas, as reformas educacionais. Verificamos que todas as instituições são reformadas. A primeira delas é o próprio Estado, que apresentava, ainda no governo FHC, a política neoliberal que torna a educação, a saúde, a previdência, a assistência social atividades que podem ser repassadas à empresa privada. É a política do Estado mínimo. Então, na área educacional, as entidades nacionais têm lutado para acompanhar os processos de mudança,
sem perder a perspectiva que a escola tem que ser pública, a escola tem que ser gratuita, a escola tem que ser democrática e de qualidade socialmente referenciada. No governo Bolsonaro, os ataques são tanto que se abriu um flanco imenso de luta que a sociedade civil tem procurado acompanhar, sem, no entanto, conseguir atingir a população em geral, visto que as eleições de 2018 apresentou um retrocesso no Congresso Nacional, onde a grande maioria dos parlamentares estão perfilados junto ao grande capital. A ANPED chama a atenção que, após o golpe de 2016, foram aprovadas leis que vêm prejudicar os processos relacionais na educação, na saúde, no serviço público. A Lei 13.365, de 2016, vai alterar o marco regulatório da exploração do petróleo do pré-sal. Isso faz com que o pré-sal estava direcionado para financiar a educação. Com essa lei, o pré-sal ele vai ter outras finalidades, inclusive um direcionamento do governo Bolsonaro para a privatização da Petrobras. A Emenda Constitucional 95/2016 vai congelar todos os investimentos nas áreas sociais por 20 anos. A reforma trabalhista vai permitir, né, e vai fracionar a luta sindical, vai permitir contratações, terceirização, que vem ser complementada pela lei da terceirização, podendo atividades fins serem terceirizadas. A reforma da Previdência, dentre outras, incluindo a própria contra-reforma do ensino médio, que vem fragmentar a etapa final da educação básica. Traz também as novas diretrizes nacionais da educação profissional e tecnológica, que é a resolução do Conselho Nacional de janeiro de 2021. Há a promoção de privatização por meio da parceria público e privado, que tem promovido o repasse dos recursos públicos à empresa privada. Com a eleição de Jair Bolsonaro, está ocorrendo um ultraconservadorismo dos costumes, o negacionismo da ciência e a tecnocracia militarista. Vemos que, para a sustentação das novas diretrizes curriculares nacional, da educação profissional e tecnológica, há um discurso governamental que vai mexer com as concepções curriculares. É um ninho de ratos. Essas concepções elas são diferenciadas, mas está tudo no mesmo pacote, que a ANPED chama atenção que isso ocorre para confundir os mais desavisados, que, sem nenhuma crítica, né, até por desconhecer determinadas questões, confundem o que é defendido pelos educadores progressistas e o que é defendido pelos ultraliberais, como se fosse uma coisa só. É fundamental que voltemos às escolas, voltemos aos nossos pares, voltemos a discutir com a sociedade, que são projetos políticos e pedagógicos diferenciados. A sociedade civil vem construindo
uma escola democrática. Governo Bolsonaro, aliado com o grande capital, vem destruindo a democracia no país e vem destruindo a possibilidade do aspecto democrático na educação do país. Isso não é incompetência, é má-fé. E ela impede destaque. Assim, expressões e conceitos de referencial crítico como trabalho como princípio educativo, pesquisa como princípio pedagógico, formação humana integral, integração entre trabalho, ciência e tecnologia e cultura como eixos estruturantes da formação humana, mundo do trabalho, são utilizados juntamente com expressões e conceitos próprios do pensamento neoliberal, como competências para a laborabilidade, empreendedorismo, protagonismo, competências socioemocionais, empregabilidade, mercado de trabalho, entre outras. Então, há uma mistura de conceitos, como se todos os discursos levassem a uma mesma direção. Na verdade, isso é uma utilização do ideário construído pelos educadores progressistas, né, para que se consolide o projeto ultraliberal. A ANPED vai destacar as ambiguidades propositadamente tentam ocultar os verdadeiros objetivos do atual governo, que é fragmentar para caracterizar a área educacional como incompetente, desqualificando a educação pública para poder privatizar a educação pública com o apoio da sociedade. Isto está acontecendo em todo o território nacional. Ao permitir a prática profissional à distância, aliando os estágios com as práticas de educação à distância, acabam por desqualificar a escola pública, fato que é muito agravado quando, em determinados espaços, os alunos não têm acesso à internet e nem sequer instrumentos para acompanhar as aulas à distância. Fora essas limitações, a BNCC vem limitar o acesso dos estudantes para apreenderem os conhecimentos construídos pela humanidade. É importante destacar que o presidente da República vetou um projeto na íntegra, um projeto aprovado pelo Congresso que garantia 3 bilhões e 500 milhões de reais da União para custear serviço de internet a estudantes e professores da escola pública. E a notícia, eu vou ler na íntegra a notícia. O veto de Bolsonaro está publicado no Diário Oficial da União, de sexta-feira, 19. Pelo texto rejeitado, os recursos viriam principalmente do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e de dotações orçamentárias do governo federal. Seriam repassados aos estados, distritos federais e municípios, que permitiriam a oferta de internet a alunos e alunas carentes por um prazo de 6 meses. Ao aprovar a matéria no final de fevereiro, os parlamentares concordaram com o argumento do relator de que a medida é urgente e necessária, já que 18 milhões de estudantes brasileiros pobres
estão sem acesso à educação por causa da pandemia da Covid-19. Professores do ensino fundamental e médio das redes estaduais e municipais e alunos da rede pública, pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, seriam beneficiadas. Esse projeto foi vetado na íntegra. Então, há uma ideia, um encaminhamento do governo em destruir a educação pública. Ele vai acabar com a exigência da formação profissional, quando introduz a figura do notório saber na reforma, que essas pessoas seriam responsáveis de ensinar a trabalhar. Há, concretamente, um rompimento da teoria com a prática, incentivando uma prática que não seja reflexiva, o não entendimento das ações executadas no trabalho. Aponta para a alienação total do trabalhador, da trabalhadora. Então, a estratégia federal de desenvolvimento para o Brasil, no período de 2020 a 2031, é preciso que a gente entenda, e eu vou destacar algumas metas. A primeira meta, que seria implementar uma política nacional de formação inicial e continuada de gestores e técnicos com foco na prática, valorizando aspectos motivacionais, competências interpessoais e de liderança, articulada com a promoção das bases meritocráticas. Ora, com isso, todo o processo de discussão da formação, baseado em critérios científicos, 5 minutos, uma formação inicial e continuada, está sendo solapada pelo governo. A outra meta, que seria melhorar a qualidade da educação básica, né, que iria contemplar, segundo o governo, uma oferta de ensino, uma nova organização do trabalho, o acesso à permanência, na verdade, acaba com os projetos que se tem, tanto da diversidade quanto da inclusão. O governo não defende a inclusão. O governo não defende a questão da diversidade. E aqui eu quero destacar, onde passa o boi, passa a boiada, né? Nós estamos vendo na Amazônia a mineração que tem devastado as terras dos mundurucus. E é de uma petulância tamanha que, com as forças federais lá para defender as terras, iniciaram um tiroteio, ou seja, o incentivo do governo Bolsonaro de trazer as armas, de facilitar o armamento, de estar ligado às milícias, conforme as denúncias que nós vemos na grande imprensa, nós vamos verificar que os índios, os indígenas, né, que estão sendo devastados e as suas terras não só devastadas, mas contaminadas pela questão do garimpo. Traz para as terras indígenas, né, o mercúrio. O Maitá, o rio Madeira, que já vem há muito tempo sofrendo dessas ações, está contaminado com mercúrio.
E a tendência é a contaminação maior de todas as terras indígenas que têm metais preciosos, tem o ouro, tem a casterita, enfim. Tudo isso faz parte de um único projeto. Uma outra questão é promover, outra meta, diz, promover a participação da família na educação das crianças e dos adolescentes, por meio de programas de orientação e apoio às famílias, do estreitamento das relações entre a escola e a família e do respeito aos direitos dos pais ou responsáveis pelos alunos. Isso a Damares, a ministra, vem pregando, que é a educação domiciliar. Ora, isso vai fragilizar o projeto de educação pública e vai deixar de lado uma infinitude de famílias que precisam da escola pública para a educação de seus filhos. Essa promoção da educação familiar acaba por trazer uma dicotomia cada vez maior, a dualidade cada vez maior na sociedade brasileira, da escola dos ricos, da escola daqueles que podem aprender e das escolas da grande maioria da população. Muitos dos pais dessas crianças da escola pública trabalham, não conseguem acompanhar. Nós vemos, por exemplo, no interior do estado do Amazonas, um grande número de analfabetos funcionais, que não conseguem ler, não conseguem, até às vezes dominam o mecanismo da leitura, mas não conseguem decifrar, entender a mensagem que ali está contida. Uma outra questão que o governo Bolsonaro coloca é a atualização das bases nacionais curriculares e as metodologias de ensino para o enfrentamento de desafios atuais e futuros, de modo a melhorar a qualidade da educação e preparar os estudantes para o pleno desenvolvimento da pessoa humana para a vida. Isso é a meta. Linda, lindo, né? Uma escrita linda, mas, na verdade, essa meta traz a reforma curriculares de todos os cursos, principalmente os cursos de licenciaturas que formam professores. Nós estamos com uma polêmica com a ex-secretária de Educação da CEMED, porque ela vai à Universidade Federal do Amazonas e, com discurso semelhante a esse, e diz: nós estamos num buraco porque a universidade não forma bem. Diga-se de passagem que essa senhora fez os convênios com a Fundação Ayrton Senna, de modo que... Concluindo, professora. Repasse, já estou concluindo. O repasse dos recursos públicos estão indo para a empresa privada. Todas essas questões, elas vêm solapar a educação brasileira. Por isso é fundamental entender esse processo e resistir.
E a resistência se dá por meio dos movimentos sociais organizados com as suas propostas. É fundamental que a gente consiga entrar nas casas, nos corações, porque nós temos nessa batalha algumas guerrilhas necessárias. Por exemplo, com a fé cega. A fé cega tem trazido para o campo da disputa alguns conceitos que não têm nada a ver, inclusive misturando o que se apresenta como política e o que se apresenta como religião. Finalizando, eu quero dizer, né, e aí é importante que a gente sinta isto, é preciso que a gente desmistifique a fé cega. É preciso que a gente consiga adentrar nos lares e discutir a ameaça que o Brasil está sofrendo. Por enquanto, a maioria da população morre e nós vamos chegar a muito mais de 500 mil. A muito mais, porque deixaram de comprar a vacina. E o grande responsável é essa política implementada no Estado brasileiro. Agora, é fundamental que o povo entenda isso e que a gente consiga trabalhar uma educação pública gratuita, democrática e de qualidade socialmente referenciada, para que a gente possa construir um grande país. Muito obrigada.